Salve galera do primeiro ano, vamos agora para as nossas questões cair da prova amanhã, certo? Os assuntos que vão cair no capítulo 8, no capítulo 9, né? Sobre a questão do clima, é isso? Capítulo, só confirmar o capítulo 8, atmosfera, tempo e clima, certo? Então nós vamos comentar um pouco as questões aqui. E aí você já pegou na primeira questão, da página 196, que fala sobre a questão da dinâmica climática e a representação dos fenômenos meteorológicos, pede para assinar o que foi correto. Aí eu coloquei a primeira questão, alguns pontos importantes, que aí diz exatamente no item 1, que é um item de somatório, né? Falando que fala exatamente como que as isoetas são linhas que no mapa unem os pontos do globo terrestre que apresentam o mesmo valor de pressão em determinado período de tempo. Por que o item 1 é falso? Porque isoetas não é isso aí que está. Isoetas é isso aqui, é linhas que representam pontos de igual pluviosidade. Pluviosidade, para vocês entenderem, é a quantidade de chuvas. Certo? Então o item 1 é o item falso. 2. O oxigênio, gás essencial para a vida na Terra e para a fotossíntese das plantas, constitui por 78% dos gases da atmosfera, seguido pelo gás carbônico com 21% e 1% de nitrogênio e demais gases. Por que o item 2 é falso? Porque a composição está assim, essa 21% de oxigênio, ao contrário. O oxigênio representa 21%, o nitrogênio 78% e os outros gases 1%. Certo? Terceiro item aí, item 4. Né? A chuva orográfica é causada por barreiras de relevo que levam as massas de ar e atingem elevadas altitudes, o que causa a queda de temperatura e a condensação do vapor em regiões onde ocorre com ocorrência de serras e de chapadas. Item 4 correto, exatamente por isso, porque é exatamente o tipo de chuvas orográficas. Nós temos as chuvas de montanha, que também chamadas, né? Chamadas orográficas são chamadas de chuvas de montanha, que tem essas características aí. Então, o item 4 é correto. Item 8, a umidade relativa do ar é a relação existente à umidade absoluta e à quantidade máxima de umidade que esse ar poderia conter a uma determinada temperatura. Também o item 8 é correto, é verdadeiro, é a definição correta de umidade relativa do ar. O que é basicamente umidade relativa do ar? É a capacidade máxima que a nuvem tem para reter umidade. Então é o que falta para poder atingir o que a gente chama de ponto de saturação e aí ela poder exatamente cair em forma de chuva. Então, 4 e 8 verdadeiro. 16. Frentes são áreas de transição causadas pelo deslocamento divergente entre duas ou mais massas de ar com características semelhantes. Não. As frentes elas têm características distintas ou características diferentes. Então, o item 16 é falso. Então, a opção correta aí, no caso, é o item 4 e o item 8, que são as duas opções verdadeiras. Ok? 2. A atmosfera envolve e acompanha a Terra em seus movimentos no espaço e se formou logo após o surgimento do planeta, há 4,6 bilhões de anos. Ela filtra os raios solares, fazendo com que as temperaturas na superfície terrestre sejam amenas, possibilitando o desenvolvimento da vida e ainda nos protege contra choques de corpos celestes errantes que frequentemente colidem com a Terra. Esta proteção gasosa é dividida em camadas, sendo que aquela onde ocorre a maior parte dos fenômenos atmosféricos, calor, vento e chuvas, é a chamada de... Pessoal, aí eu coloquei exatamente algumas características aí de algumas camadas da nossa atmosfera. A principal delas, é a troposfera. A troposfera é onde ocorre a maior parte dos fenômenos atmosféricos, certo? Então a troposfera tem a temperatura média de 15 graus, a estratosfera tem a temperatura aumentada progressivamente e a mesosfera diminui conforme a altitude e a atmosfera a absorção dos raios solares na temperatura continuamente. Então, a troposfera é onde ocorre a maior parte, como eu já falei, dos fenômenos atmosféricos. Então o item correto para marcar nessa questão é o item B de bola. Ok? Dando continuidade ao nosso vídeo, nós vamos aqui para a terceira questão.
que vai falar sobre o efeito albedo, né? Então, o que é que diz a questão? Dentre os fatores que interferem na distribuição desigual da radiação solar, destaca-se o albedo, que se define como. Está aqui a definição do efeito albedo: é a fração da radiação solar que uma superfície reflete em relação ao que recebe. Aqui que eu estava dizendo, até na aula diz, materiais mais claros, o efeito albedo é maior. Materiais mais escuros, o efeito albedo é menor. Exemplo, a neve. A neve tem um efeito albedo de quase 90%, mais de 90%. E, no caso do asfalto, o efeito albedo é quase 15%. Então, pela definição que está aqui, o item correto da questão é o item A. Certo? Já a quarta questão vai falar sobre a circulação geral da atmosfera e diz assim: a circulação geral da atmosfera é responsável pela existência das grandes ondas climáticas. As correntes convectivas que constituem o mecanismo de circulação geral distribuem calor e umidade na superfície terrestre, gerando regiões de alta e baixa pressão. As latitudes correspondentes ao Equador, ao Trópico de Capricórnio e ao Trópico de Câncer associam-se, respectivamente, a áreas de Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer e além do Equador, quer dizer, a área intertropical. Nas áreas mais aquecidas, o ar vai se dilatar, vai se tornar mais leve e vai se tornar áreas de baixa pressão, desloca-se do norte para o sul. Já as áreas frias, as altas latitudes, o ar frio vai ser denso e pesado, vai se deslocar e volta a soprar na superfície. Então, de acordo com essa definição aqui, o item correto é o item A. Ele vai se deslocar de área de baixa pressão para área de alta e área de alta pressão. Então, o item correto é o item A de A. Vamos para a quinta questão? A quinta questão vai falar um pouco da questão do período das navegações, né? E a gente já vai ver essa questão aqui, certo? Poder ver com calma, a questão vai mostrar, certo? Vai dizer aqui na questão, nós vamos colocar sobre a questão. Aqui coloca o quê? No período das grandes navegações, os marinheiros enfrentavam sérios problemas quando as caravanas entravam em zonas de calmaria. Em relação ao tema, podemos afirmar o quê? Vamos ao item A. As caravelas possuíam um estoque alimentar suficiente para permanecer vários meses estacionadas para o caso de entrar inadvertidamente em áreas de calmaria, que corresponde à porção de baixa pressão atmosférica. O que seria uma área de calmaria, meu povo? Seria um cinturão de pressões com total ausência de ventos. Então, a definição correta aqui é o item B. É onde as áreas de calmaria correspondem a porções de alta pressão atmosférica, típica das latitudes próximas aos trópicos, e, consequentemente, as caravanas permanecem estacionadas, agravando a condição de vida marinha. Então, exatamente, se as caravanas entrassem nessa área de calmaria, demoraria, com certeza, a maior parte do tempo. Certo? Vamos para a sexta questão. A sexta questão vai falar exatamente sobre alguns termos, tá? Sobre alguns termos aqui. Primeiro, sobre a circulação atmosférica e o clima, assinale o que for correto. 1. Na superfície terrestre, a circulação do ar atmosférico produz trocas de massas de ar entre as altas, médias e baixas latitudes. O item 1 é correto. E o que seria massas de ar? Seria exatamente as porções de ar, as massas de ar, seriam como se fossem porções. Porções de ar. Né? São porções de ar ocorrentes que ocorrem na nossa superfície. Certo? Então, o item 1 é correto. 2. A zona de convergência intertropical, a ZCIT, apresenta deslocamento sazonal. Fica sobre o Equador no outono e na primavera, mas migra para o hemisfério norte
quando é inverno no hemisfério sul e vice-versa. A zona de convergência intertropical, que é a ZCIT, no nosso caso aqui, atua no hemisfério sul no verão e outono. Tá? É exatamente a causadora das nossas, o quê? Das nossas chuvas aqui no Ceará. Então, uma das causas é as ondas ZCIT, a zona de convergência intertropical, que é o que eu brinco dizendo que é a zona de encontro das chamadas meninas superpoderosas do clima, que são as massas de ar. Ok? Então, o item 2 também é um item correto. Item 4. A variação longitudinal promove o aquecimento desigual da superfície terrestre. Esse aquecimento combinado com o movimento de translação do planeta condiciona as suas massas de ar. Não. É a variação longitudinal, é a variação latitudinal. Não é a variação da longitude. É a variação da latitude. É a variação da latitude que vai provocar exatamente essa circulação das massas de ar. Ok? Então, item 4 é falso. Item 8. As grandes cidades produzem na sua área central uma zona de alta pressão. Dela divergem os ventos que espalham os poluentes por uma área maior do que o perímetro urbano. Item falso esse aqui, certo? Na verdade, esses ventos que vêm exatamente do litoral para o centro da cidade. Então, o item 8 é falso. 16. O circuito produzido pelos ventos alísios e contralísios redistribui o calor e umidade entre as áreas equatoriais e subtropicais. Exatamente, são os dois tipos de ventos que atuam exatamente nessas duas áreas. Então, o item correto é o item 16 também. Então, itens certos 1, 2, 16. Somando dá 19. Ok? Sétima questão. Observe o esquema abaixo, que indica a situação atmosférica sobre a superfície terrestre, que indica a alternativa correta. O item 4, meu povo, olhando esse esqueminha que vocês podem olhar no livro também, lá na página 181, tá? Vocês vão ver exatamente a questão da circulação geral da atmosfera, tá? O item correto dessa questão, gente, é o item A. Diz assim, o que diz o item A? Os ventos alísios dirigem-se das áreas tropicais para as equatoriais em sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à chamada força de Coriolis associada à movimentação da Terra. Eu fui pesquisar o que seria a força de Coriolis. É uma curvatura do vento por conta do eixo de rotação da Terra. Né? Com o nosso de rotação da Terra, que é 23,27 minutos, acaba havendo uma curvatura desse vento e que vai causando a formação dos ventos alísios e dos ventos contralísios também. Então, o item correto é o item A. Vamos para a oitava questão. Vou fazer esse vídeo com 10 questões, né, para ficar menos cada tempo. Depois faço o outro, vou fechar os outros 7. Oitava questão. A zona de convergência intertropical ZCIT está inserida na região onde ocorre a interação de características marcantes atmosféricas e oceânicas. Identifique a alternativa que contém somente proporções corretas a respeito. 1. A zona de convergência tropical é a zona de confluência dos alísios? Correto. É onde ocorre exatamente a questão dos ventos alísios. 2. Na escala planetária, está localizada no sistema de altas subtropicais? Falso. Não, está exatamente na região tropical, praticamente na região intertropical, não é subtropicais. Tá? 3. Zona de máxima temperatura da superfície do mar? Correto. É exatamente na região intertropical, a região mais quente do planeta, automaticamente, área de maior convergência da temperatura do mar. 4. Zona de mínima convergência de massa? Falso. O item 5. Zona de máxima cobertura de nuvens convectivas, todas interagindo próximas à faixa equatorial? Sim. Que é exatamente essas nuvens convectivas que provocam a maior questão das nossas chuvas. Então, itens corretos 1, 3 e 5. Item correto para marcar o item
C de casa. Ok? Nona questão. Sobre o El Niño, é correto afirmar que é um grande causador de tsunamis, juntamente com os ciclones do continente asiático? Falso. O que seria o El Niño, meu povo? El Niño é o aquecimento anormal, o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Né? E ele vai trazer algumas consequências para o Brasil. Brasil, o El Niño, chuvas na região sudeste e secas. E seca na região nordeste. O El Niño vai ter exatamente essa característica, no caso do Brasil. Certo? Então ele tem a falso. B. É causado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico? Não. É o contrário. C. É causado pelo aquecimento anormal das águas do Atlântico Norte e Sul? Não. É causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Centro-Oriental? Correto. Então, correto é o item D de dado. E a 10ª questão, para a gente fechar esse momento desse vídeo. No continente asiático, a situação atmosférica apresenta uma situação singular, como mostra o mapa a seguir. Esse mapa, que vocês estão vendo no livro, né, ele vai falar sobre a questão das menções. Até expliquei em ensaio, né? A questão das menções. Então, sobre o regime de monções, podemos afirmar que A. Está associado à circulação das massas de ar de origem oceânica que transferem o calor para os continentes? Falso. É explicado como um mecanismo normal de regulação climática devido ao aquecimento das águas superficiais do oceano? Não. C. É explicado pela diferença de insolação nas áreas próximas do Equador que provoca as mesmas diferenças térmicas do continente? Não. D. Está associado a gangorra, o centro de pressão que se alterna sazonalmente entre o oceano e o continente? Correto, porque o que acontece? Os oceanos recebem, os continentes recebem a temperatura mais fria do oceano e a umidade do oceano leva essa umidade para o continente, provocando os chamados monções de verão. E a monções de verão, qual é a característica? Chuvas. Já as monções de inverno, que é o deslocamento contrário da superfície para o oceano, tá? O que é que vai acontecer? É o período C. Aonde ocorrem as monções, meu povo? Ocorre estritamente na região da Ásia. Só na Ásia que ocorre o setor de monções. Beleza, povo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!